tenho falado bastante de geriatria veterinária. Foi quando a Sovitar me desafiou a falar da geriatria veterinária sob o olhar muscular. Então, essa é uma aula inédita. Eu nunca dei uma aula de geriatria voltada sob esse olhar. É, Ingressei em vários estudos e aprendi muitas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deu certo? Não tá dando certo? Tem gente Estranho, com... porque já tem gente aqui. Hã? Já tem gente. É. Bom, eu vou ver nos grupos. Deixa eu, então, E então é isso. Eu comecei a estudar sobre essa geriatria sob o olhar muscular e aprendi e percebi uma série de oportunidades, tá? Então, aqui hoje a minha proposta é dar uma aula sobre geriatria veterinária sob o olhar muscular. Ao final, a gente vai falar dos tratamentos integrativos, os tratamentos exclusivos, que eu chamo de premium, que realmente também foi um estudo que eu fiz. Alguns ativos foram extrapolação de dose, tem alguma literatura pequena lá fora, então eu fiz uma pesquisa bem grande, outros já são consagrados, mas o objetivo principal dessa aula é trazer informação para vocês compartilharem com os veterinários. Convidei alguns veterinários, então é possível que alguns veterinários estejam aqui também. Então é isso aí. Deixa eu ver como é que tá o chat. Boa noite a todos. O Wellington falou boa noite, Wellington. Boa noite. Já dei. Vamos falando aqui quem está aqui. Vai se apresentando. Temos algum veterinário aqui? Acho que é só farmacêutico, pelo que eu vi aqui, né? Daniela, Giovana, Juliana. Natália, Sabrina. Bom, vamos começar então. E aí, quem for entrando, você vai colocando aí, tá, Larice? Larice vai estar aqui para dar um suporte também e para nos falar a experiência que ela já tem na Humana sobre esses produtos, tá? Geriatria veterinária sob olhar muscular. Como que a gente pode garantir uma qualidade de vida para os pets, né, para os nossos pacientes em foco, né, os cães e os gatos, sob o olhar muscular? Então, essa é uma temática bem interessante. Deixa eu só desligar aqui o meu. Pronto. Essa é um olhar, é uma temática bem interessante. E para a gente começar, a gente precisa entender por que falar de geriatria. Eu, durante muito tempo, falei de estômago e hoje eu tenho falado muito forte da geriatria. Exatamente porque houve essa revolução nas últimas décadas. O crescimento da média de vida de cães em preto e gatos em azul quase que dobrou nas últimas décadas. Então, esse é um ponto chave, o ponto inicial para a gente se basear por que falar da geriatria. A gente vai falar mais para frente, mas eu queria que você, se você não tem caneta e papel na mão, já pega a caneta e papel aí. Eu queria que você anotasse aí. A gente tem que ter um olhar bem carinhoso com todos os pacientes a partir dos 7 anos de idade. Então, você imagina o universo de pacientes que a gente tem. Então, pensando no número de pacientes, já é um motivo importante para a gente falar sobre geriatria, né? E qual é o grande desafio? Hoje fala-se muito que os pacientes, cães e gatos, vivem mais. Mas eu venho fazendo essa pergunta há alguns anos. Os cães e gatos vivem mais, mas eles vivem melhor? Será que esses anos a mais de vida deles trouxe qualidade de vida ou eles estão sobrevivendo? Na prática da farmácia, eu acredito que vocês veem aí também, em sua maioria, cães que estão com mais de 15, 16 anos de idade, eles estão sobrevivendo. Eles estão
é, eles estão cada vez mais vegetando. E isso é um sofrimento para ele e para toda a família, né? Como que a gente garante qualidade de vida? Esse primeiro ponto, ele é importante, porque a gente espera que um paciente depois dos 15, 16 anos, ele já tenha uma mobilidade reduzida. Então ele já vai estar mais com uma mobilidade reduzida, muito ligado à dor crônica. E qual é a proposta que eu quero trazer para vocês até o final dessa aula? É que com os tratamentos propostos aqui, de tratamentos premiums e até ativos de uso comum, eu quero que vocês saiam daqui com essa possibilidade de trazer conforto, bem-estar, diminuir as dores e tudo isso numa proposta bem embasado. Quem é esse que fala para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é André Cater, eu sou farmacêutico desde 2007, me apaixonei pelo mercado magistral lá no ano 2000, né? Iniciei minha carreira no mercado magistral em uma distribuidora de insumos farmacêuticos e ao longo desses 25 anos eu venho estudando sobre o mercado magistral. E fui ser farmacêutico porque conheci o mercado magistral, não nasci com um sonho de ser farmacêutico, apesar de sempre adorar, desde pequeno, adorar ler bula, né? Então já tinha um pouquinho disso no DNA, mas nunca pensei em ser farmacêutico propriamente disto. Nos últimos mais de 12 anos, eu tenho me dedicado a os nutracêuticos veterinários, a farmácia magistral veterinária, exclusivamente para ela. Sou palestrante, sou cofundador da Integrum, uma empresa de cursos e treinamentos para médicos veterinários e para farmacêuticos, e a minha experiência. Eu comecei nesse mercado há pouco mais de 12 anos, então a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha nenhuma possibilidade, a gente não tinha nenhum estudo, então eu conheci como autodidata. São mais de 2.000 horas de palestra, curso, treinamento, estudos com material lá de fora. Hoje sou professor de pós-graduação na Escola Paulista de Medicina Veterinária e na Amplivepa. Fundei a primeira farmácia veterinária aqui de Campinas em 2013 e também sou fundador da Integrum Vet, que hoje a gente tem ela como uma ponte entre médicos veterinários e farmacêuticos. Minha missão é compartilhar todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho, que eu entendo de inovação e contribuir para que nós, farmacêuticos, consigamos criar uma equipe multidisciplinar com médicos veterinários. E quem vai ganhar vai ser na ponta, vai ser o paciente, vai ser o proprietário. Falando de sistema muscular. Quando a gente pensa em músculo, a gente pensa em locomoção. E até aí tudo bem. Então, o músculo é o motor que impulsiona todo o corpo, né? Ele está ligado ao metabolismo também, à queima de calorias, mesmo em repouso. E podia ser mais queima de calorias, né? Muitas vezes a gente precisava de mais queima de calorias. Ele também é o que movimenta o esqueleto. E aí tem dois pontos que a gente já começa a falar que a gente pouco pensa. Na cognição, então, graças a esse movimento que melhora o fluxo sanguíneo, é graças ao metabolismo muscular que libera-se as miocinas, as famosas interleucinas, então ele está diretamente ligado a isso. E ele libera também as mioquinas, ele tem um estímulo à glutamina e ele também está ligado à imunidade. Então, a imunidade diretamente ligada ao intestino também. Aqui a gente já traz dois conceitos que são poucos falados e eu sugiro que você já comece a pensar e entender nesse formato. E aí, dentro do músculo, né, dentro das debilidades do músculo, o maior desafio atualmente é a sarcopenia, que é uma perda da massa e da força muscular. E aí vira uma cascata. Tem perda de massa, ele acaba não andando mais. Não andando mais, né, não se movimentando mais, vai tendo problema de articulação. Então a gente vai virando um ciclo vicioso.
Outro ponto importante. Então, primeiro estamos falando de geriatria que acomete pacientes é, acima de 7 anos, um grupo de pacientes bem grandes. E quando a gente fala de pacientes de 12 a 15 anos, e tem uma variável que eu vou explicar para vocês, por que que tem essa variável tão grande de 3 anos, né? Quando a gente fala desse paciente idoso, quase a metade deles vai ter algum nível de sarcopenia. Então, aqui fazendo um parênteses, muitas vezes nós, como farmácia, a gente fica preocupado em levar material de pimobendan, de trilostano, de falar aquilo que o veterinário sabe, de falar sobre as estratégias que são mais comuns para a gente. E a gente não vê alguns dados. E se você não está vendo, o seu concorrente também não está vendo, ninguém está vendo. Então é importante a gente começar a fazer essa divulgação. Então a gente tem um paciente com mais de 7 anos, um N grande, que já está num processo de envelhecimento. Depois que ele entra na terceira onda, né, que já é a partir dos 12 anos, ele tem quase 50% de chance de ter uma, uma, uma sarcopenia. Então, gente, aqui tem uma importância no nosso estudo e na nossa divulgação, no nosso levar de conhecimento para o médico veterinário. E quais são as consequências dessa sarcopenia? Como eu falei, diminui mobilidade, então começa a dar problemas articulares, né? Tem a perda da autonomia, começa a ser dependente do seu tutor, começa a agravar outras comorbidades. Então, ele tem sarcopenia, mas muitas vezes ele tem obesidade, que uma coisa não está ligada à outra. E aí começa o aumento de risco de mortalidade. Aqui a gente já começa a ver, e eu falo por mim, né, como eu nunca dei uma atenção tão grande a esse desafio, e como vocês que estão aqui agora são privilegiados de começar a ter essa compreensão. Aqui no meio, se vocês quiserem fazer pergunta, podem, mas no final a gente vai ter um espaço para perguntas também. Vai anotando aí, tá? A gente vê uma foto dessa de cãozinho e cachorrinho, é difícil imaginar que eles vão envelhecer, mas sim, eles vão envelhecer. E quando? Cães de pequeno porte, entre 7 e 12 anos começa o envelhecimento, né? Aparece os sinais, os primeiros sinais de envelhecimento. De médio porte, entre 7 e 10. De grande porte, entre 7 a 8 anos de idade. O gato, entre 7 e 10 anos. Mas o que é importante, o processo de envelhecimento intrínseco se dá a partir dos 7 anos de idade. Aqueles pacientes que têm uma prática de exercício, que caminham todos os dias, que têm um espaço grande para se locomover, que tem muito estímulo sensorial, cheira muito, aquele paciente que faz uma alimentação com uma ração high premium, ou melhor ainda, uma alimentação natural, ele vai iniciar os sinais do envelhecimento mais tarde. Mas na sua maioria a gente tem cães, muitas vezes e gatos, morando em apartamentos pequenos, tendo pouca movimentação, com um nível de estresse muito grande, com um piso liso, com aí, uma iluminação excessiva, com muito barulho. E aí, com isso, eles vão envelhecer menos. Mas um ponto importante para a gente ter um olhar é a partir dos 7 anos. O que isso significa? Cães e gatos que nasceram de 2018 para trás, eles têm que já começar a ser tratados com preventivo de envelhecimento. E se você tem um cão ou um gato com 7 anos, 7, 8, 9 anos, talvez você esteja olhando para ele agora e falando assim: não, o meu não, tudo isso está intrínseco. Ele já precisa começar a repor um ácido clorídrico, por exemplo. Ele precisa tomar uma betaína. Ele já precisa começar a repor uma coenzima Q10. As vitaminas também. Os nutrientes começam a ter uma absorção inadequada ou limitada. Então, é nesse ponto que a gente vai se basear, tá? E aí, o que que acontece no paciente como um todo? E a gente já sabe disso. O paciente mais idoso, ele vai diminuir a resposta imune, vai ter mais infecções reincidentes.
vai ter mais problemas de coração, vai diminuir a tolerância de exercício, com isso gera uma obesidade, com isso gera atritos, né, e problemas osteoarticulares. Ele vai diminuir a taxa de filtração do rim, então começam a aparecer problemas renais, e o rim está diretamente ligado ao coração. Ele vai ter problemas digestivos, então vai ter menor eficiência de absorção de nutrientes. Não adianta suplementar, você precisa melhorar a eficácia desses nutrientes, né? Vai ter uma dificuldade maior de reposição da microbiota, diminuir a motilidade intestinal e o sistema neurológico também. Aqui é importante que vocês grifem aí, né? Os neurotransmissores, por volta de 60 a 70% dos neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, a importância do intestino equilibrado para esse paciente também. E dentro do sistema neurológico, ele vai ter que começar a ter o comprometimento, alteração comportamental, e aí começam a aparecer as doenças neurodegenerativas. A mais famosa delas é a disfunção cognitiva. E aí, como que a gente vê e a gente dá uma atenção especial para as debilidades, as alterações a partir do músculo esqueléticas, né? Quando esse paciente entra em processo de envelhecimento, ele diminui a síntese proteica, ele fica mais preguiçoso, ele fica mais sedentário, ele aumenta a resistência anabólica, e aí ele começa a aparecer os sinais da inflamação crônica. Essa inflamação vem se dando desde pequeno, desde a alimentação, uma ração já é inflamatória, a baixa movimentação gera inflamação, alimentação humanizada, muita inflamação. Então, mas os sinais começam a aparecer a partir dos 7 a 10 anos. E com isso, reduz mobilidade, tem uma maior propensão às quedas, começa a ter dificuldade de andar em ambientes com aquele chão piso liso, começa a ter uma recuperação de machucados, de cicatrizes, de infecções mais lenta e cada vez mais difícil ter um prognóstico positivo pós-cirúrgico. E aí existe uma cascata aqui, pensando na alteração articular, e junto com essa cascata existe um tratamento convencional que a gente costuma fazer, que mais para frente eu vou falar. Então, num dado momento, a dor começa a se tornar crônica, e esse desconforto acaba fazendo alteração comportamental. Com dor, ele começa a diminuir, a se limitar nos movimentos. E aí, quando ele se limita nos movimentos, aumenta as chances e o risco de obesidade, de síndromes metabólicas. Com isso, ele começa a ter perda muscular. E perdendo músculo, ele começa a diminuir a locomoção e com isso ele começa a ter uma atrofia muscular. Tudo isso falando sobre olhar muscular e as consequências que a gente vai ter e como tratar cada uma dessas consequências. Outros números que são importantes vocês ou tirarem foto ou anotar, né? Então, assim, esse número se repete. 40% dos cães e gatos idosos que estão com sarcopenia vão começar um processo de declínio funcional. Mais de 50 a 65% deles passam por algum tipo de sofrimento crônico. São dores, dificuldade, uma irritabilidade, uma apatia, e esse sofrimento se estende para toda a família. E um estudo que foi lá fora, mas acredito que aqui não seja diferente, né? 70% das eutanásias que acontecem estão relacionadas à dificuldade de mobilidade. E sim, eu já ouvi muitos veterinários, numa época que começou o lançamento de produtos controprotetores, indo para fazer eutanásia, falava, nossa, o paciente está perfeito, ele só não está conseguindo se locomover, e o proprietário, ou por insensibilidade, ou até mesmo por cansaço, ele está pedindo para fazer uma eutanásia. Então, olha o impacto e a importância para a gente trabalhar com tudo isso. E aí, a gente pode afirmar
que o músculo é um órgão endócrino. Por quê? Porque ele libera muitas proteínas bioativas. Uma delas, e talvez a principal, é a miocina. Ela é liberada cada vez que contrai esse músculo e ela atua como um hormônio. São as interleucinas que a gente ouve em tantos estudos, né? As interleucinas nada mais são do que miocinas. E aí, com essa liberação, ele também acaba interagindo com os principais órgãos. Você vê que na imagem tem principalmente, né? Cérebro, coração, o rim, o fígado, né? E músculo saudável significa saúde saudável. Né? Eu vejo muitos médicos falando também da importância, como terapia mesmo, como recomendação médica, o ser humano acima dos 50 anos fazer musculação. E os homens que negligenciam a perna, a importância de fortalecer as pernas para dar sustentação. E os cães da mesma maneira. Eles precisam fazer essa suplementação. Então, pensando na cascata da massa muscular, então a massa muscular em relação ao metabolismo, ela melhora e aumenta o gasto energético, regula todo o metabolismo como um todo e a perda muscular aumenta risco de resistência insulínica, obesidade, diabetes e todas as outras consequências de síndromes endocrinopatia, síndromes metabólicas, tá? Dentro do sistema imunológico, as miocinas, elas atuam como moduladores. Então, ela tem uma ação imune. Massa muscular estimula o processo anti-inflamatório, diminui a inflamação crônica, a inflamação exacerbada, acelera a recuperação de comorbidades e inibe também a atuação de ataque patógeno. Percebe que a gente está falando aqui de sistema imunológico sob um olhar muscular? Quem aqui já tem uma veterinária aqui, a Natália. Olá, Natália, seja bem-vinda. Doutora Ariane também teve aula comigo na pós-universidade, seja bem-vinda também. Quem de vocês, as veterinárias podem responder aqui também, nós farmacêuticos, quem de vocês já pensou em imunidade a partir do músculo? É muito difícil a gente ter esse olhar, né? E aqui a gente está trazendo. Como eu falei para vocês, a minha proposta aqui é trazer uma aula completa para vocês. E a partir dessa aula a gente criar protocolos. Eu sei que tanto farmacêutico como veterinário fica louco para saber quais são os protocolos. A gente vai falar de protocolos já já, mas primeiro eu quero que sedimente esse conhecimento da geriatria sob o olhar muscular aí na vivência de vocês, né? Na função cognitiva, as miocinas, elas também diminuem impacto cerebral. Então, elas estimulam o BDNF, por exemplo. Aumentam a preservação da memória, da atenção, protegem contra a neurodegeneração, e aí existe um ciclo positivo. A gente tem como um ativo muito importante a curcumina, e hoje a gente vai falar do cureíte, que é uma matriz completa da curcumina com uma maior biodisponibilidade. Pensando em hepatopatias, e aqui eu quero uma atenção muito especial, muito especial. A sarcopenia, ela atrapalha diretamente os processos hepáticos. Por quê? Porque os músculos, eles são importantes para o processamento dos aminoácidos. E na sarcopenia a gente tem uma carência de aminoácidos. Então, como pacientes hepatopatas, né, pacientes com doenças hepáticas, quer seja mais as crônicas, mas mesmo as agudas, ou pacientes que têm predisposição a doenças hepáticas, eles, com certeza, eles precisam de um olhar desse músculo. Eles precisam ser suplementados com aminoácidos, com BCA, por exemplo, que a gente vai estar falando aqui também.
Então, olha esse olhar da massa muscular com hepatopatias. E olha, um ponto que talvez foi o que me chamou mais atenção e foi o que eu escrevi nos grupos hoje e tenho falado com os alunos, né? A relação da sarcopenia com encefalopatia hepática. Então, quando a gente tem um fígado comprometido, né, a gente tem um aumento de amônia e ureia. E quando a gente tem o músculo fraco, o músculo é um dos órgãos que tem a capacidade de capturar essa amônia. Ele não tem capacidade de amônia. Então a gente tem amônia em excesso e a gente não tem o músculo para equilibrar esse excesso. E aí, com esse excesso de amônia circulante, acaba tendo afetando negativamente o sistema nervoso central. E aí, com isso, você acaba tendo a encefalopatia hepática. E como reverter essa situação? Estimulando os processos musculares. Então, com suplementação para fortalecimento desse músculo, porque pensa bem, não adianta, se esse paciente está com perda de massa, ele precisa sim fazer exercício, mas mais do que isso, ele precisa de um estímulo para ele ter esse ganho de massa. E aí, a gente está falando de um paciente hepatopata, que a gente está olhando para o fígado, está pensando numa silimarina, está pensando em como atuar nesse fígado, numa alcachofra, talvez, e a gente não está pensando no músculo. E aí, os veterinários, o que que geralmente eles fazem? A hidroterapia, laser terapia, e a gente tem como também fazer uma suplementação. E aqui a minha proposta é falar sobre suplementação, né? Lembrando vocês que muitas vezes o médico, né, o fisioterapeuta veterinário, o médico que faz laser, não diretamente ele faz uma prescrição, mas como é importante ele saber desses protocolos, como é importante ele saber que uma suplementação pode auxiliar no trabalho deles. O que que o veterinário já faz hoje em dia? Né? O veterinário hoje já tem um cuidado de fazer um aporte proteico. E aí, aqui nesse aporte proteico, já vou dar algumas sugestões para as farmácias, né? O que a gente pode sugerir? A espirulina, o colágeno hidrolisado, as vitaminas do complexo B e as vitaminas D, E, o zinco e o magnésio. Então, uma fórmula simples, bem encaixada, com uma boa relação custo-benefício, que vai auxiliar nesse aporte proteico. Hoje, a gente vai falar de dois ativos premiums, que é o Pepti Strong, que, por sinal, foi o nutracêutico que me brilhou os olhos quando foi falar da geriatria sobre o olhar muscular, do olhar muscular. Dentre as inovações e os produtos lançados nos últimos tempos, o Pepstrong tem uma capacidade, um mecanismo de ação bem interessante. A gente vai estar conversando sobre isso também. Junto com esse manejo, a gente precisa de anti-inflamatórios e neuroprotetores. Então, aqui de novo, trouxe alguns que são mais fáceis, que todo mundo tem, que tem uma boa relação custo-benefício. Então, seria o ômega 3, a boswellia, o ginkgo biloba, o resveratrol, que tem uma ação anti-inflamatória, tem uma melhora de longevidade também, as vitaminas B6 e B12, a vitamina C e o selênio. E aí, pensando numa estratégia premium para anti-inflamatória e neuroproteção, a gente vai falar hoje sobre o Cureate, sobre o Niagen e sobre o fosfato. Como antioxidante, a acetilcisteína, a astaxantina, a coenzima Q10, as vitaminas são antioxidantes também. E a gente vai ter o Niagen, o Robuvit, Senactive e o Silibin. Silibin, um clássico também que eu quero dar uma atenção especial. E pensando nos aminoácidos que eu falei lá atrás, aqui tem uma colinha que é muito importante vocês tirarem uma foto aí e anotarem, né? Quais são os aminoácidos estratégicos por espécie? Nota que o gato, o primeiro deles é a taurina. O gato tem uma dificuldade de síntese de taurina. Por isso, a grande diferença de uma ração de cão para gato são os níveis de taurina.
Então, nessa ordem, são os aminoácidos mais importantes para gatos. E repara que para cães a ordem inverteu. A taurina está lá no final, não é das mais importantes, né? Então, aqui já tem um material muito vasto para você começar a trabalhar e avaliar. Agora eu quero falar um pouco com você, meu colega veterinário. O DNA da farmácia não são os ativos exclusivamente veterinários. É importante ter os ativos exclusivamente veterinários. Fimobendan, trilostano, é importante. Mas o DNA da farmácia magistral está nos nutracêuticos. É nos nutracêuticos que a gente consegue uma segurança em terapias longas. É no nutracêutico que a gente consegue uma personalização maior de dose. É nos nutracêuticos que a gente consegue uma menor interação medicamentosa, um menor efeito colateral. É conhecendo os nutracêuticos que a gente consegue fazer fórmulas para aqueles pacientes que têm patologias em multiórgãos, né? Mas a palavra de ordem para nós farmacêuticos é isso, é a personalização desse tratamento. Em dose, em formas farmacêuticas, em palatabilizantes, em fases de vida. Então, esse é o grande diferencial. E aí, um ponto aqui que é muito importante. Nós, farmacêuticos, a gente presta assistência farmacêutica para os médicos veterinários. Quem está habituado a trabalhar na farmácia magistral humana, né, quem tem uma farmácia híbrida, ou às vezes está num processo de retirada de mapa, é importante entender que nós, como farmacêuticos, profissionais da saúde da linha humana, na medicina humana, nós somos prescritores. Na medicina veterinária, nós damos suporte ao único prescritor, que é o médico veterinário. Então, a nossa assistência farmacêutica para o proprietário, né, para o responsável pelo cão e pelo gato, é no máximo, falar sobre a posologia, dar uma sugestão de forma farmacêutica, de palatabilizante, sugestões de tratamentos têm que ser conversado com os médicos veterinários. E eles precisam, a gente tem duas aqui que podem me corrigir se eu estiver errado. Existe uma carência muito grande, eles querem saber dessas novas informações. Muitas vezes, tem aluna minha da pós, eu tenho certeza, muitas vezes vai buscar isso em algumas farmácias e ela não encontra alguns protocolos. Então, como é importante essa união, é você entender sobre esses tratamentos integrativos e levar isso para os médicos veterinários. Mostrar para o médico a beleza da individualidade de dose. E olha, a gente dá mentorias aí, é impressionante como o básico para a gente eles não sabem. Eles precisam de saber. E você precisa também ter um ajuste na necessidade individual. Quem que é esse veterinário? Qual que é o conhecimento dele a respeito disso? Ele é um veterinário formado recentemente, mais antigo, é mais antigo, está se atualizando sempre, ou ainda é muito focado no tratamento convencional? Que região que ele atende, que tipo de paciente que ele atende, qual é o público-alvo dele? Não adianta a gente sugerir fórmulas muito caras se o público-alvo dele é um público que tem um poder aquisitivo menor. Não adianta fazer fórmulas muito baratas pensando em custo-benefício se tem um público com uma relação custo-benefício maior. Então, eu deixei em negrito aqui, ó, nós farmacêuticos, a gente é responsável pela personalização de cada paciente e nós somos responsáveis por ser fonte de conhecimento constante para o médico veterinário. E aqui a gente começa a falar dos tratamentos coadjuvantes para, para condições musculares, para a saúde muscular. Tem uma lista muito grande, não apareceu tudo aqui,
Depois dessa lista eu vou disponibilizar para Suvitar, é só vocês pedirem lá. Eu vou disponibilizar também para quem me pedir lá no meu Instagram, @integrumvet. Então, se quiser, depois terminando a sala já me pede, eu já mando já, tá bom? É, E aqui eu queria dar uma passada geral para vocês entenderem qual foi a minha linha de raciocínio e como você pode aplicar isso, tá? Aqui nesses nutracêuticos, que são comuns na nossa rotina, eu decidi trazer a atuação e a função principal para que depois que você assiste essa aula, você entenda e você começa a criar formulações personalizadas, tá? Então a gente tem, por exemplo, a acetilcisteína, que vai ser um potente antioxidante com estímulo à glutationa. Ela tem uma atuação muito interessante em hepatopatias. Aquele paciente hepatopata, vai ser bem interessante usar acetilcisteína. O ácido alfa-lipoico também tem uma atuação em ó, legal, apareceu aqui. Tá pequenininho, mas pelo menos aparece a lista completa. Agora eu que não consigo enxergar. Ele também tem uma ação hepatoprotetora. E mais do que isso, se você puder anotar aí, ácido alfa-lipoico tem uma ação neuroprotetora muito importante. Ele consegue romper a barreira hematoencefálica, né? Então, ele pode ser utilizado para paciente com disfunção cognitiva, ele pode ser utilizado para paciente com problemas hepáticos também. Ashwagandha, um adaptógeno excelente, excelente modulador de cortisol. Para que a gente usa o modulador de cortisol? Para aquele paciente que faz uso excessivo, ora desnecessário por automedicação, ora necessário quando ele é um imunossuprimido de corticoides. Paciente que faz uso excessivo de corticoide precisa de uma sugestão de você, farmacêutico, para o tratamento de modulação de cortisol com adaptógenos. Aquele paciente que faz uso de trilostano, a mesma coisa. Aquele paciente que trocou o ciclo de vigília-sono, a mesma coisa. Depois a gente vai ter a astaxantina, excelente antioxidante também, melhora a circulação, tem uma atuação coronária muito interessante, paciente cardíaco. Olha só, gente. Então, anotando tudo isso, você já tem aqui alguns antioxidantes. Quanto que eu vou usar a acetilcisteína? Quanto que eu vou usar o ácido alfa-lipoico? Aqui, ó, nessa lista aqui, já falei, acetilcisteína, hepato, ácido alfa-lipoico, neuro e astaxantina, cardio. Já temos antioxidante. O Bacopa, adaptógeno também. Carnitina, excelente também no metabolismo energético, também para coração, para cérebro. Ela é importante também para pacientes que estão com sobrepeso, né? Coenzima Q10 dispensa apresentações, acredito eu, né? A otimização mitocondrial é o principal precursor da produção de ATP. O colágeno hidrolisado, aquele colágeno pó mesmo, né? Ele tem uma atuação também muito importante em densidade óssea, suporte estrutural, estamos falando aqui de sarcopenia. E aí vai vir, gente, complexo B, também pensando em energia como um todo. Aqui eu foquei na energia cerebral, mas ele está diretamente ligado à otimização mitocondrial também. A creatina, que é pouco divulgada, inclusive por mim mesmo, eu falo pouco dela também, mas ela tem uma atuação de síntese proteica muito importante aqui, pensando no olhar muscular, na saúde muscular, né? Picolinate cromo, sensibilidade insulínica, gerenciamento de peso, o ômega 3, se você for para a linha puxada com maior proporção de DHA, que foi minha sugestão aqui, pensar em coração e cérebro, anti-inflamatório conhecido, consagrado no mercado veterinário, né? Espirulina, fonte proteica excelente, rica em ácido gama-linoleico. Você tem aí uma possibilidade para pacientes que estão com uma restrição, uma dieta proteica restrita, pacientes que estão debilitados também. E aí você vai ter outros, vai ter a moringa, vai ter a clorela. É, Epigalato-catequina, ação senolítica, junto com o resveratrol, por exemplo, aquele paciente idosinho. A fosfatidilcolina, neuroprotetor, serina também. Ixi, a lista é grande, ó.
Trouxe bastante coisa aqui também. Ginkgo biloba, pensando em proteção, né? Algum que eu esqueci. O ginkgo biloba também tem ação nootrópica, né? Então, pensando em vasodilatação cerebral, pacientes com condições neurodegenerativas. E olha, eu estou dando informações aqui, função principal e atuação, e é nessa linha que você pode começar a conversar com o veterinário. Ele não precisa saber o farmaloguês, ele precisa saber isso, direto ao ponto. O HMB, que é muito pouco falado, síntese proteica também, isso provavelmente você tem aí na sua linha, inositol para sensibilidade insulínica, o magnésio, a gente tem três magnésios importantes aí, né? E se você não tem na sua linha, não tem problema, pode usar só o quelado, mas se você tem os três na linha, você pode posicionar cada um para uma estratégia. Magnésio quelato para saúde geral, o magnésio malato para coração e o treonato para cérebro. Então você já tem uma cadeia divergente e as dosagens são as mesmas, independente de qual forma que ele está. Aí aqui eu trouxe o ômega 3 também, que daí com uma proporção mais em EPA e DHA, um anti-inflamatório de maneira geral, vitamina PQQ, otimização mitocondrial, antioxidante também, resveratrol já falei, como senolítico, o rhodiola, outro adaptógeno, o SAMI é muito conhecido dos veterinários. Eu sou um pouco resistente. Hoje a gente tem outras possibilidades de hepatoprotetor, mas é uma possibilidade também. Selênio na detoxificação hepática, teanina, excelente modulador de cortisol também, nootrópico, vitamina B12 e a vitamina C. Então, é, baseado nesse material que você vai receber aí, logo depois dessa aula, tem que pedir, obviamente, né? Pedir para mim ou para Sovitar, você já tem um caminho a ser percorrido. E aqui a ideia é que você faça protocolos personalizados. Se você é veterinário, né, você já começa a ter esses protocolos. Você é farmacêutico da mesma maneira. Veja o que você tem em linha, crie fórmulas, comece a trabalhar com esse formato, tá? E agora eu quero ver como é que eu vou fazer para aumentar isso. Ixi, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Deixa eu ver se vai dar certo. Agora deu. Então vamos começar com as novidades que são importantes, né? Pensando em síntese proteica, quais são os dois nutracêuticos exclusivos com uma proposta muito interessante que eu trago aqui para vocês, né? O primeiro deles, que foi quem acabou me estimulando a fazer essa aula, toda a aula de muscular foi feita a partir do Pepti Strong, é um peptídeo bioativo da fava, uma leguminosa, né? Ele tem um estímulo à síntese proteica impressionante. Em pacientes humanos, né? E já já vou pedir até para a Larice falar um pouco da experiência da humana também, mas ele tem uma capacidade de aumento de músculos, de recuperação muscular, melhora a densidade óssea também. E aqui é importante, tá? Ainda não existem doses e nem estudos específicos para cães e para gatos. Só que antes de fazer essa aula, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada e o PeptiStrong, existem muitos estudos garantindo a segurança de leguminosas, inclusive da fava também, para cães e para gatos lá fora, tá? Então, a gente começa com uma dose para humanos, se não me engano, pode ser até 20 gramas por dia. Larissa, tá aí? Tô aqui, sim, é isso mesmo. É até 20 gramas por dia, mas
a gente já começa com uma dose um pouquinho mais baixa, né? Já dá para 2,4 gramas. 20 gramas a gente já coloca muito mais em casos específicos, né? Aquele paciente que já está realmente acamado, está perdendo muita massa, está no nível extremo de sarcopenia, mas uma dose baixa de 2,4 é o ideal ali para começar a fazer um tratamento. E a minha sugestão, por extrapolação de dose, tá, gente? Então aqui tô deixando bem enfatizado, tá? Mas com muita segurança também. É, é que essa dose seja feita a partir de 50 miligramas por quilo. Eu penso em pacientes. Eu penso em pacientes. Eu não estou conseguindo só mostrar de novo aqui. Vocês estão vendo minha tela ou não? Dá para Sim, ver? Uhum. Tá, então tá. Eu penso mais para frente, né, com a prática clínica, já tem muitos veterinários que já estão interessados em fazer essa prática clínica, que é um ativo, sim, que vai dar para pacientes também acamados, aquele paciente que já não consegue mais levantar, a gente vai trabalhar com dose de 250, 200 miligramas por quilo, tá? Dividido em uma ou duas doses. Mas nesse primeiro momento, você trabalhar com uma dose de 50 miligramas por quilo, ela é bem interessante, tá? Depois eu vou passar mais para frente, mas eu queria que ela passasse sobre essa estratégia, né? Pensando no LifeSolic, é LifeSolic que fala, Larissa? Isso mesmo. LifeSolic. Ele aumenta a irisina, então anota esse nome, irisina. É um hormônio que melhora a condição muscular. E ele tem um processo inverso de diminuir o catabolismo muscular. Dentro da medicina humana, boa noite, Juliana. Dentro da medicina humana, Larissa, como que é o posicionamento dele? Então, a gente faz muita associação, tem muitas farmácias que gostam de fazer o uso dele realmente para a questão da preservação da massa muscular. Hoje a gente está tendo bastante saída da associação, eu até vi que você fez uma sugestão de fórmula com a associação dele com o Pepti Strong para potencializar realmente essa questão do processo de atrofia muscular para reduzir e também para poder manter a massa. É um produto diferente no mercado pela questão do princípio ativo, né, de ter o ácido ursólico, que hoje, querendo ou não, é difícil de encontrar. Então, grande parte das farmácias de manipulação acabam trabalhando com o Levsolic por conta do uso e da Da demanda, da padronização, né? procura pelo ácido ursólico, isso. E é interessante que foi baseado até nos estudos do ácido ursólico que me deu uma segurança de colocar esse nutracêutico aqui exclusivo nessa apresentação, porque também tem muita segurança para cães e para gatos, tá? É, Tem segurança para cães e para gatos, mas eu sempre gosto de começar com cães, tá? Gatos acabam tendo uma particularidade de síntese, de detoxificação mais sensível, né? Então, se a gente pensar nesse paciente, é muito interessante. Um ponto que é importante nesses que a gente tá falando aqui a proposta até é muito interessante, né? E está no DNA da Solitar, inclusive, falar sobre estilo de vida, né? Então, é muito utilizado para pacientes, para pessoas que estão querendo melhorar a resistência muscular, criar músculo, né? Então, tem esse apelo. Em breve, a gente vai ver esse apelo também. Eu já começo a ver movimento de algumas empresas de suplementação, já vendo que aquele cara que consome aquele suplemento, ele está carente, ele está querendo dar um suplemento desse para o cachorro também. De repente, ele tem um cachorro que ele quer também cuidar, né? Mas o foco principal nesse problema, nesse primeiro momento, e focando em geriatria veterinária, o mesmo produto que fortalece, que aumenta a massa muscular do indivíduo saudável, é aquele produto que também melhora a massa muscular de um paciente que está com sarcopenia. Por isso que eu abri meus olhos e gostei muito dessa proposta do Pepti Strong para humanos de 20 gramas por dia, para aquele paciente acamado, que está com uma sarcopenia já. Então, é esse foco e é nesse caminho que eu quero participar
pesquisar e me aprofundar a partir do futuro, né? E aí a gente vai ter também o fosfactor, que é a associação do ácido fosfatidídico, é isso? Isso, ácido fosfatídico com a Com fosfatidilcerina. a fosfatidilcerina. Outro embasamento bem interessante. Para pós-cirúrgico, exatamente. Pós-cirúrgico é excelente. É Muito até bom. legal a gente colocar também a questão do pré e pós-cirúrgico. A gente foca e fala bastante sobre a questão do pré-cirúrgico também, até mesmo para você começar a fazer um tratamento antes de fazer uma cirurgia, De ter uma né? Para você debilidade, né? Muito legal. manter a sua massa muscular, né? Preservar a massa muscular. Então, sim, é bem importante fazer o uso pós, mas também começar a fazer o uso pré. Com certeza. É uma outra estratégia interessante. Então é isso. Você tem um veterinário ortopedista aí, né? Então já é importante você trabalhar com ele. Cirurgias ortopédicas. Foi transição de pensamento, hein? Cirurgias ortopédicas. Então, doutor, para que começar depois? A gente sabe que vai ter uma perda de massa muscular. Então, já vamos fortalecer, já vamos preparar esse paciente para ele sofrer menos, né? E aqui de novo, né? Então, esses três iniciais, Pepstrong, Lifesolic e o Fosfactor, A gente é, chama aqui de fosfator, mas Fosfator, só é por que causa do cada Emitor, um fala verdade, de gostei mais. Gostei mais. fosfator por Fosfator, conta. Isso, que ele estimula o Emitor, verdade, tem isso. razão, tem razão. Então, o Fosfator são três produtos que, são os três nutracêuticos que foram muito pesquisados, né, por mim, então passei aí um bom tempo aí deitado aí em estudos, peguei pesquisas bem grandes, né, a gente tem um projeto de dar continuidade nisso, né, nesses estudos, né, e são extrapolação de dose. Mas, Pepstrong tem estudos comprovando segurança de leguminosas, inclusive a fava. O Lifesolic tem estudos comprovando segurança, garantindo segurança do ácido ursólico, que é o grande protagonista desse ativo. E no Fosfactor, a gente usa com frequência e com grande segurança também a fosfatidilcerina, né? Aqui ele está mais no pós-cirúrgico, mas ele também pode ser pré-cirúrgico, né? Pode ser pré-cirúrgico. É um produto que tem resultado rápido, e eu digo isso em questão, né, parte humana, então, consequentemente, na área VET também a gente vai ter é, um tratamento rápido, então você já começa a sentir resultados, né, rápido. Também tem muitas farmácias que fazem associação, tomar em conjunto com o Pepti-Strong. Na parte humana, a gente usa muito o fosfator para a parte esportiva mesmo, então para melhora de força, melhora da musculatura, também a questão sarcopênica para ganho de massa muscular, preservação de massa muscular. Então, também é um produto bem legal e por conta também da associação que a fosfatidilcerina também tem muitas farmácias que acabam buscando o produto por conta da questão da fosfatidilcerina. Que tem uma atuação em estresse. Então, esse paciente idoso, a fosfatidil é muito utilizada em condições neurodegenerativas, né? Então, ele tem esse apelo também. Além Sim. de ser antissarcopênico, ele tem uma atuação bem interessante na modulação, na neuroproteção, inibindo a neurodegeneração também, né? Então, esses três aqui são extrapolação de doses, mas eu tenho segurança de falar para vocês de doses. Não me lembro de cabeça, mas depois a gente vai ter uma tabelinha, tá, gente? Já não me lembro de cabeça. Então, vou passar as dosagens de todos eles, tá? Agora a gente tem um aqui que eu conheci no ano passado, né? No começo do ano passado, que a Sovitar me trouxe. Falou, olha, eu queria que você desse uma avaliada. E quando eles falaram, a gente está com uma curcumina aqui biodisponível. Eu falei, puxa vida, o que tem de curcumina biodisponível? Beleza, né? Vamos ver. Cada uma tem sua proposta, ela é bem interessante. Mas eu me apaixonei pelo Curuíte por um ponto que é o único dele. E eu quero que vocês anotem. O Curuíte, ele é único que ele é feito a partir da matriz do açafrão.
E o que que isso significa? Ele preserva o açafrão por completo. Então, quando a gente fala da curcumina, a curcumina é um fitoativo da cúrcuma longa. E o cureite, ele tem a possibilidade de ter outros, como a calebina A, por exemplo. Então, ele tem várias atuações do mesmo ativo. Então, esse sim é uma curcumina mais biodisponível e que tem uma garantia e um sucesso já de mais de ano dentro da medicina veterinária, tá? Então, o cureite, como a cúrcuma, ele tem atividade anti-inflamatória, a gente está falando aqui de músculo, então tem que puxar a sardinha para recuperação muscular, também em condições neurodegenerativas, ele tem um suporte coadjuvante no sistema ósseo. Então, a curcumina, na minha opinião, eu acho que hoje eu fiz um carrossel, acho que foi hoje que eu fiz um carrossel sobre a curcumina, falando que ele é um dos três nutracêuticos indispensáveis na prescrição de um veterinário e na sugestão de uma farmácia veterinária, né? E quando você tem um mais biodisponível, qual que é a vantagem? A resposta terapêutica é mais rápida, o resultado também. Quanto mais eu estudo a curcumina convencional, mais aparecem estudos da limitação da ação dela, por isso que ela precisa ser associada, né? E a associação clássica é com a piperina. Só que, por outro lado, aí você tem a piperina que tem um paladar desagradável, picante. Por ser da pimenta negra, alguns pacientes acabam experimentando um desconforto gastrointestinal. E aí tem uma outra sugestão que é um grande pulo do gato que faz a diferença na prescrição, associar a curcumina convencional com a bromelina. Então a bromelina, assim como a piperina, também potencializa o efeito da curcumina, só que ela tem um paladar extremamente agradável. Ela tem uma atuação, se você fizer até 3 miligramas por quilo analgésica, e tem uma ação proteolítica também. Então, é uma estratégia bem interessante. Mas voltando aqui para o Cureite, por que que a gente sugere? E não adianta só falar para o doutor: olha, doutor, o Cureite é ótimo, a curcumina é ótima. Vai ter uma diferença de preço. Então, é importante posicionar. Por que que eu trouxe Cureite, principalmente para paciente idoso? Paciente idoso tem um metabolismo mais lento. Então, esse paciente, ele vai precisar de oportunidades, estratégias com uma maior biodisponibilidade. Por isso que está aqui o coreite, por isso que a gente vai falar do Silibin, a importância dele. E aí, é um paciente que já é idoso, metabolismo lento. Se ele já tem sobrepeso ou obesidade, que é muito comum, mais lento ainda. Se ele tem uma condição de uma nefropatia ou homeopatopatia, ele já tem uma sobrecarga medicamentosa, provavelmente. Então, você precisa de ativos mais biodisponíveis. Então, por isso que eu trouxe essa proposta aqui dos fosfator e cureate. Depois a gente vai precisar falar de modulação de cortisol. Lembra que eu falei para vocês da ashwagandha, da teanina, melatonina? É muito importante essa modulação de cortisol. E o fosfator, com essa atuação da fosfatidilcerina, ele tem uma atuação em cognição. Ureate dispensa apresentações. E o Lifesolic também. Ele tem uma atuação em modulação de cortisol e previne a disfunção cognitiva. Hoje, com o que eu tenho de estudo, eu posso afirmar para vocês que ele previne a disfunção cognitiva. Estudando o mecanismo de ação dele, eu acredito que ele tem uma atuação de inibir também a evolução, a disfunção cognitiva. Você percebe a diferença? Quando a gente fala de um produto, de um ativo, né, de um nutracêutico que previne a disfunção cognitiva, significa que é importante dar antes que o paciente tenha a disfunção cognitiva. Mas se ele tem a capacidade de inibição, e é isso que tem sido buscado hoje no mercado humano e no mercado veterinário, obviamente, por quê? Porque ainda não existe uma cura pro- é, é, em larga escala. Tem um documentário aí de
eu acho que de dois humanos, né, que fizeram um protocolo de nutracêuticos e conseguiram ser curados, mas ainda é um N muito pequeno, né? Mas então, o que é importante hoje a gente ter? Ter ativos que aquele paciente que já está na disfunção cognitiva, que iniba a evolução. Porque a tristeza, né, e o estresse e a dificuldade da disfunção cognitiva vai se dando ao longo da evolução dessa doença, que o paciente vai ficando cada vez pior. Bom, desses três você já falou também. Tem alguma coisa que você quer falar mais nessa atuação de modulação de cortisol, de cognição, Larice? Tem só uma parte da questão do fosfator, ele tem um estudo dele que foi feito em mulheres, né, menopausadas, para redução dos sintomas, né, de estresse, nervosismo, até mesmo questão de dores. E o uso do fosfator auxiliou muito, até mesmo numa dosagem mais baixa, porque hoje a gente vê que a dose de humano pro fosfator é uma dose um pouco mais elevada, chega até 3 gramas por dia. Para fazer modulação do nível de cortisol, a dose foi menor, foi 400 miligramas por dia. Então, a gente tem um Olha que legal. estudo que acaba auxiliando ali nessa questão da modulação. Ele inibe a proteína beta-amiloide. Olha, o Cureate eu sei que inibe a proteína beta-amiloide. O Lysol que eu não sei, eu não vi nada pela beta-amiloide. Você sabe de alguma coisa, Larissa? Não vou saber dizer, mas eu vou deixar anotado aqui e eu Legal, eu também vou posso pesquisar e procurar. depois te dou esse retorno. Aí um outro aspecto, que é a ação senolítica, né? E o que é essa ação senolítica? Existem alguns nutracêuticos, como a quercetina e como o Senactive, que está aqui, né? Que eles conseguem fazer uma varredura e descobrir quais são as células senescentes. Quem são as células senescentes? São aquelas células capenga, que ela tá ali, não tá viva nem tá morta, mas ela está toda fragilizada. É por elas que entram o vírus, é por elas que tem a propagação tumoral. Então, e é normal, tá? É normal, independente, mesmo pacientes mais jovens têm um número de células senescentes, mas conforme vai envelhecendo, vai aumentando o número dessas células senescentes. E se é um paciente que tem um estresse oxidativo, um estresse inflamatório maior, essas células, esse aumento de células vai ser maior ainda. E a quercetina e o senactive, eles conseguem fazer essa varredura. Então, eles identificam quem são essas células e aí falam para o sistema imunológico para eliminar essas células, tá? Então, eu gostei muito do apelo dele nesse sentido. Dei um enfoque até nele, mas como fundo da nossa... Não, fundo não, né? Como objetivo principal da nossa aula hoje é a parte muscular, o Senactive também tem um reparo muscular. Como que é na humana, Larice? Então, seletivo a gente coloca como duas frentes, né? A gente fala que é tanto para esporte como também para longevidade. Essa questão senolítica a gente coloca muito nos materiais, a gente foca bastante, porque a gente chama essas células envelhecidas de células zumbis. É São células isso. que já tiveram função em algum momento, só que hoje não tem mais, e querendo ou não, acaba deteriorando, danificando células boas, positivas que a gente tem. Ex- E hoje existem vários estudos que mostram que algumas doenças neurodegenerativas, até mesmo dificuldade para perder peso, diabetes, está relacionado com o aumento de células senescentes. Então, Senactive hoje ele veio como uma proposta diferente, com estudos diferenciados para essa aplicação, para eliminação ali de células envelhecidas. Muito legal, muito legal. E quando ela fala para esporte, né, é interessante, mas de novo, o que é para esporte para humana, a gente sempre vai pensar naquele paciente mais debilitado, né? O Senactive também é uma extrapolação de dose, né? Pesquisei a fundo e existe uma segurança bem controlada dele, mas
a dosagem que eu vou sugerir ainda é uma extrapolação de dose, o que vai rapidamente ser transformado, porque tem muitos veterinários que estão interessados em novas frentes, novas propostas, então a gente vai começar a gerar isso na prática clínica e é isso que eu faço há 15 anos, né? Então, não dá muitas vezes para a gente, obviamente que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, e é uma responsabilidade muito grande eu estar falando aqui para vocês a respeito disso, mas é exatamente sabendo dessa responsabilidade que eu tenho a segurança de falar para você que são ativos bem promissores, porque durante muitos anos, os cães foram grandes guardiões para a gente. Muitos dos medicamentos que são extremamente seguros hoje para nós humanos foram testados em cães no passado. Hoje está cada vez menor, né, esses testes, mas a gente deve isso para eles. E a microbiota do, ser humano, dos roedores, principalmente dos camundongos e dos cães, são muito parecidas. Então, a performance dos nutracêuticos são muito parecidas também, tá? O Robuvit ele é rico em robuvina, ele é retirado do carvalho francês, então é uma madeira, né? Ele tem uma ação prebiótica muito interessante, mas o foco principal dele é no suporte mitocondrial. E, gente, mitocôndria, ela tem em lugares, em proporções diferentes. Não é que nem a gente aprendeu na biologia que mitocôndria a gente tem uma em cada lugar. Não. Os órgãos que mais têm mitocôndrias são o coração e o cérebro, porque são dois órgãos que necessitam de muita energia. Obviamente, se você tem uma depressão mitocondrial, se você tem uma disfunção mitocondrial, certamente vai ter um acometimento ou do coração ou do cérebro. Então, estamos falando aqui de um paciente idoso que provavelmente tem um problema cardíaco e alguma condição neurodegenerativa também. Então, o enfoque dele, um excelente prebiótico, mas dando um enfoque nessa atuação mitocondrial. Tem mais alguma coisa? O Robovit para a gente aqui hoje na Sovitar é o produto queridinho de todo mundo toma, porque Que legal! a gente brinca até que é um produto 360. É um dos nossos ativos que tem mais estudos utilizando também a molécula do Robovit. Dá em torno de 31 estudos publicados, cada estudo com um foco diferente. Então, tem estudos para burnout, estudos para fadiga, insônia, o seu dia a dia mesmo, felicidade, cansaço. Saiu recentemente um estudo para pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, que querendo ou não acabam ficando muito debilitados, né? Então, também acho que essa questão na parte VET é importante, porque a gente tem os animaizinhos que acabam passando por isso. Então, saiu um estudo também mostrando a segurança do uso do Robuvit em pacientes que estão fazendo uso de quimioterapia para reduzir os sintomas. Então, a gente fala que é o nosso produto queridinho, são resultados rápidos também. Então, nas primeiras tomadas, primeiros dias, a gente já começa a sentir resultado. Tem muita gente que fala que quando para ou quando não toma, sente falta Tem e sente diferença. realmente a diferença, sim. Que legal. Eu tenho bastante, a gente fala pouco aqui, mas tem bastante estudo realmente sobre esse carvalho francês, né? Carvalho Uhum. francês, eu falei madeira, É o né? extrato do carvalho francês, isso. Carvalho francês, exatamente. E, nossa, que legal. Eu acredito que também isso mesmo, para pacientes oncológicos, que são muito comuns também, Sim. é bem interessante também, né? É uma extrapolação de dose também, mas um tratamento bem seguro. E o Niagen é o NAD, né? Então, é o ribosídeo, é um booster mitocondrial, ele tem uma atuação neuroprotetora também, diminui o estresse oxidativo, e por isso que eu posicionei ele aqui junto do suporte mitocondrial também. Acredito que não é muito diferente na humana, né? Não, não é muito diferente.
Ele não é um produto barato, a gente sempre frisa essa questão. Ribosid de nicotinamida, o Niagen é um produto patenteado, então ele não é um produto barato, mas acredito que pela área VET, por usar uma dosagem mais baixa, acredito que não extrapole a questão de preço, né, para custo final. Mas é um ativo que ele é de fora do Brasil, então tem muitas marcas famosas fora do Brasil que acabam utilizando o próprio Niagen por ser um produto patenteado. Ele tem em torno de 400 a 450 estudos usando a molécula do Niagen, então também tem várias aplicações voltado para essa questão da saúde mitocondrial. É um dos principais produtos que acabam saindo. Eu já trabalhei em farmácia de manipulação, antes de entrar na Sovitar e via realmente a saída do produto, né? Antes de entrar, eu nem sabia que era da Sovitar, que era do Grupo Fagron. E aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, esse produto que saía tanto na farmácia, que tinha tanta busca, ele é daqui. Então, é um produto que tem bastante saída, tem muitos resultados positivos. Não só, né, para 40 a mais, mas realmente para você começar a fazer um tratamento, porque, né, ao passar do tempo a gente acaba perdendo a produção ali, reduz a produção de nada demais. Então, é um produto bem interessante, assim, bem legal. E já é um produto antigo, né? Tá no mercado já há bastante tempo. É importante enfatizar isso, principalmente acho que para os veterinários, né? Que existem várias nicotinamidas, né? Mas tem formas de extração que fazem a diferença, né? Por isso Sim. que e é importante isso que você falou, eu ia enfatizar depois, mas vou aproveitar o gancho. É importante que nós, farmacêuticos, informemos isso, né? Da mesma maneira que o veterinário muitas vezes fala, olha, você precisa de uma ração premium Uhum, e o proprietário já vai estar preparado para investir mais na alimentação, o veterinário precisa falar, olha, você precisa de uma fórmula premium. Existe diferença. Não é porque o dono da farmácia está querendo ganhar dinheiro, não. É porque existe uma tecnologia aplicada lá dentro. Então é importante o farmacêutico falar isso para o veterinário. Doutor, uhum. olha, antes de começar esse aqui, eu falei de algumas possibilidades ali. Eu nem contei, mas deve ter mais de 40, deve ter tem mais de 40 ativos que têm uma boa relação custo-benefício. Sim. Mas se você quer uma resposta terapêutica rápida, e o paciente idoso muitas vezes precisa disso. O paciente idoso precisa disso, o paciente obeso precisa disso. Às vezes o veterinário está com um paciente com caso crônico grave, ele precisa de uma resposta terapêutica rápida. Aí você tem que lançar a mão e tem que investir num tratamento com maior tecnologia, né? Uhum. Quer falar mais alguma coisa? O... Eu não consigo ver quem foi que perguntou. Foi Ivete Nutracêuticos que falou da questão do Robuvit para o hipotiroidismo. Eu não tenho um estudo, né, focado para essa questão, mas acredito que para reduzir realmente os sintomas do hipotiroidismo é um produto muito legal. Redução de fadiga, é bem interessante, cansaço. Acredito ser um produto bem legal para fazer a aplicação. Legal, muito bom, muito bom. E aí a gente tem que falar também de saúde metabólica, de metabolismo, né? E aqui, esses dois produtos, né? Um deles diretamente não tem estudos, mas indiretamente tem muito, que é o glucovantagem, é a diberberina, então é uma berberina muito mais biodisponível, né? A berberina tem uma atuação muito importante na modulação da sensibilidade insulínica, então para aquele paciente diabético, aquele paciente com sobrepeso, obeso, né? Ela tem essa atuação de modulação, né? É muito seguro e a molécula nada mais é do que mais biodisponível, então consigo falar com tranquilidade sobre a dosagem para cães e para gatos. E o Silibin Fossil Complex, que é um querido meu já há muitos anos, né? Já faz bastante tempo que a Sovitar trabalha com o Silibin mais biodisponível, né? E por quê? Porque quando eu comecei lá atrás a estudar sobre os nutracêuticos, a gente tinha muito poucas possibilidades, um dado me chocou. A silimarina dentro da medicina veterinária, para ter um efeito terapêutico 100%, né? 100% não existe, mas 90%,
ela teria que ser TID, 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. E raramente os veterinários prescrevem BID, 2 vezes por dia, né? Na maioria das vezes eles prescrevem CID. E mesmo sendo CID, tem um bom efeito terapêutico, tudo bem. Mas pensando na meia-vida dela, ela teria que ser 3 vezes ao dia. E aí, quando eu vi a proposta do Silibin, que é uma padronização específica da silibina, e aqui para as farmácias eu quero abrir um parênteses, que é uma dúvida que eu vejo sempre em grupos, e sem que você nunca ouviu, quero que você preste bem atenção. Quando o veterinário prescreve silibina ou silibin, é quase certo que ele está querendo o biodisponível. Porque a silibina é um fitoativo da silimarina, realmente. Mas aqui no Brasil, a gente prescreve ela como a gente não, os veterinários prescrevem ela como silimarina. Então, se o veterinário fala assim, olha, eu queria silibina, ele quer o biodisponível, ele não quer a silimarina, então ele vai prescrever como silimarina, tá? Então, eu oriento os veterinários a sempre colocar silimarina biodisponível, silibin fosfocomplex, silibina biodisponível, enfim, identificar que é o biodisponível e as farmácias, quando tiver uma silibina, perguntar para o veterinário se é o biodisponível que ela quer, tá? Então, para a saúde metabólica, eu trouxe esses dois, né? A silimarina e biodisponível, né? A fosfocomplex, e o glucovantagem, que é diberberina, uma berberina bem mais biodisponível. Como que é na humana, ô Larice? Então, o gluco, né, a gente usa ele bastante, a gente tem bastante saída por conta da questão da berberina. A dihidroberberina é uma forma já metabolizada da berberina. Um dos grandes problemas do uso da berberina são os efeitos colaterais, então a Sim, gente tem é, reclamações da desconforto, questão né? do uso, do uso da berberina. Então, o Glucovantage ele veio como uma alternativa ao uso da berberina, com os mesmos efeitos, mas que a gente não tem esses efeitos colaterais. E por ele já ser um produto metabolizado, então a gente não tem que sofrer aquele processo de metabolização. Então, ele é um produto que tem uma maior biodisponibilidade. Por isso que a gente fala que, se você comparar o uso de uma dose da berberina com o Glucovantage, você vê que a dose é totalmente diferente. A Sim. berberina é muito mais, você precisa utilizar muito mais, porque ela ainda precisa sofrer o processo de metabolização. O Glucovantage, ele já não tem essa questão. Então, tem muitas farmácias que gostam também, que adquirem o produto por conta, principalmente dos efeitos colaterais que a gente não tem, e também pela redução de dosagem, tá? Porque geralmente o berberina ele acaba sendo colocado em medicamentos, só que não é uma fórmula que só tem berberina, é uma fórmula grande, que tem várias, né, várias associações. Então, quanto mais você coloca dela, chega a 1 grama, 1,5 grama por dia para uso em humano, você vai colocando mais coisa na formulação, daqui a pouco o paciente tem que tomar 4, 5 cápsulas de uma vez só. E o Glucovantage, ele já também acaba auxiliando para isso não acontecer. E isso na veterinária é muito importante também. São dois pontos que são importantes vocês olharem aqui. O primeiro deles, menor dose cabe numa cápsula menor também, ou numa agente suspensa menor, enfim. Facilita a adesão do paciente. E outro Uhum. ponto também, quando o paciente vomita, ou quando o paciente passa mal, fica inapetente, o proprietário para de dar o medicamento. Porque diferente do humano, né? Crianças até que não, né? Dependendo da idade, até a criança até fala, né? Mas diferente de nós humanos, nossa, não vou tomar isso aqui não, porque, ó, o veterinário, o médico falou para você, falou, ó, mas a berberina pode dar efeito gastrointestinal, né? O cão e o gato não falam. Então, muitas vezes, não existe adesão por parte até mesmo do proprietário, porque simplesmente porque o paciente passou mal. Então, eu gostei bastante também. Feita essa trilha de conhecimento, aqui está o que todo mundo estava querendo saber. Como é que eu faço para fazer? Acho que eu vou ver se eu consigo pôr naquela tela que aparece tudo. Claro, eu consegui. Ah, apareceu. Aí, ó. As dosagens que eu fiz aqui de sugestão para vocês.
Pepti Strong, 50 miligramas por quilo. Pode ser feito até 2 vezes por dia, ou então pode ser 25 miligramas por quilo 2 vezes ao dia, tá? Então, 100 miligramas por quilo por dia é uma dose que eu vejo como segura. Como a gente está começando agora, então é importante, de repente, você trabalhar com 50 miligramas por quilo CID, 1 vez por dia, ou 25 miligramas por quilo BID, tá? Formas farmacêuticas. Eu estou em processo de teste com as bases prontas que tem no mercado, né? Agente suspensivo, pasta, e me parece que ele está performando muito bem. Então, por isso que eu pus esse asterisco aí, mas possivelmente ele vai performar muito bem dentro das formas farmacêuticas para cães e para gatos, tá? Então, biscoito, suspensão, pasta, cápsula, obviamente, sachê, dependendo da dose, né? Lifesolic, uma dose bem baixa, 5 miligramas por quilo, 2 vezes por dia, então são 10 miligramas por quilo por dia. E aí a sugestão é em cápsula. Na humana, vocês fazem sugestão só para cápsula também, né? Geralmente só para cápsula. A Tá. indicação, geralmente que a gente faz para as farmácias assim, até no nosso material a gente coloca em cápsula. Esse aí eu não fiz testes, tá? Eu só mantive a sugestão da Sovitar, eu repassei para veterinária, mas quem sabe é possível a gente fazer alguns testes e ampliar. Mas por enquanto, como a gente tem esse material, em cápsula a dosagem é baixa, então vai ficar bem tranquilo. Fosfator. 5 miligramas por quilo, 1 vez por dia. E eu vi que ele vocês sugerem ou em cápsula ou em chocolate, não é? É porque o fosfatório, ele tem uma textura meio, ele não não chega a ser oleoso, mas ele é mais grosso. Então, Tá. se a gente for colocar, por exemplo, na humana, que a gente faz shake, base de refresco para você poder diluir e tomar, ele fica uma consistência mais grossa. É diferente de um Pepti Strong, por exemplo, que ele é solúvel ali e Tá. parece água. Agora, o Uhum. fosfatório ele já tem essa textura um pouco diferente. Só que pela Tá. dose ser alta na parte humana, é difícil a gente falar para a farmácia assim, ah, coloque em cápsula, 3 gramas de pó. Entendi, entendi. Entendeu? Então, não é que ele é um produto que não é palatável, ele não tem gosto. É a Geralmente a gente característica é organoléptica, isso, farmacotécnica dele mesmo, né? é mais a textura. Textura, Então, tá. isso, E tá? aí, eu também, como eu não conhecia ele, né, eu segui a mesma linha. Então, por ser oleoso, ele vai ter uma tendência a ser melhor em cápsula ou em biscoito, né? Então, também carece de testes, né? Mas acompanhando a prática humana, eu dei essa sugestão. Cureite, dosagem 8 miligramas 1 vez por dia e pode até diminuir um pouco mais, tá? Então, eu vi resultados Cureite já com 2, 3 miligramas, mas seguindo a literatura que tem lá fora, eles sugerem 8 miligramas por quilo CID, todas as formas, mas eu fico um pouco receoso de fazer em formas que você precisa macerar muito ele de ter um risco de repente ele perder a tecnologia PNS, né, que é a estrutura que faz com que ele tenha uma maior biodisponibilidade. Na humana, faz em outras formas farmacêuticas ou só em cápsula? Faz. Ele é um ativo que ele não chega a ser peletizado, ele é granulado. Tá, Então, o pellet, você não pode fazer a maceração, a trituração, mas o curate a gente não vê esse problema. O fabricante, ele diz para a gente, ele dá a segurança de que o produto pode ser triturado. Porque aí também acaba facilitando para colocar em outras formas farmacêuticas, né? sim, não, com Até em certeza. cápsula, para ficar um aspecto mais bonito, para ali Sim. se homogeneizar mais fácil com os outros ativos da cápsula. Mas E, também fica a critério. Ai, não quero triturar, não quero deixar granulado, pode deixar também não, não. eu vou seguir, tanto que aqui eu coloquei como todas, e aí eu vou pular lá para o final, que é uma dúvida que eu tenho. Já o Silivin Fosfocomplex é só em cápsula? Isso a gente só indica em cápsula. Porque daí ele é peletizado. Eu não vou me recordar, acho que eu nunca vi o Silibin.
pessoalmente. Eu acho que ele não é fosfolizado, mas como a tecnologia dele é diferente, eu vi recomendação lá fora de ser só em cápsula também. Durante muito tempo, os fitossomados, eu sempre sugeri também em cápsula só, né? Talvez por causa disso, pelo risco de ter Deixa eu ver se eu uma, uma quebra da tecnologia, e com isso você vai perder a biodisponibilidade, né? Então eu já pulei lá para o final só para tirar essa dúvida, mas eu segui também como cápsula. O Niagen, todas as formas farmacêuticas, é o que você falou, uma dosagem bem baixinha, 2 miligramas por quilo. Uhum. Robuvit, 5 miligramas por quilo, CID, em todas as formas farmacêuticas. Senactive, 1 miligrama por quilo, segundo a extrapolação que eu fiz, né, com uma margem de segurança. Estou colocando dose bem baixa, como eu falei para vocês, Pepto Strong, a minha ideia é em breve estar sugerindo para vocês fazerem 250 miligramas por quilo, né? Para aquele paciente acamado, que já não consegue levantar mais, acho que vai ter bons resultados. O Glucovantage é 2 miligramas por quilo e o Silibin 8 miligramas por quilo uma vez por dia, né? Então, essas são as sugestões de fórmula. Lembrando, devia até ter deixado aqui em destaque, acabei esquecendo, né? Cureite, Niagen, é, Glucovantage e o Silibin são doses que já têm alguns estudos de uma segurança bem grande na veterinária. Os outros, né, também têm uma segurança bem grande. Inclusive, eu cheguei a fazer o estudo do Fenibut, que eu gostei bastante, que é um ácido, um GABA no formato de fenil, né? É um GABA bem diferente aí que a gente acaba vendendo muito também. Tem muitas É, opções. eu gostei bastante, eu queria ter colocado nessa linha, mas em alguns estudos eu vi que pode ser que dê uma hiperexcitação, etc e tal. Então, carece de mais estudos para falar para ele da veterinária. Mas ele quase entrou. Eu cheguei a fazer a pesquisa dele e depois eu desisti. Falei, não, melhor não. Tem Uma até fórmula. também de Pode um falar. produto também que a gente trabalhava bastante também na área VET, que é para modulação do sabor, Ah, o Modulex. A gente tem um material, né? Você desenvolveu um material para gente, com relação a utilizar esse produto em formulações para o uso VET, que tem um sabor extremamente desagradável, que não é palatável. Então, ele acaba modulando ali o sabor adstringente de alguns ativos. Então, também tem a dose, né, não é tão alta. segura. É, Eu faço muito ele, principalmente com silimarina, por exemplo, né? A silimarina fosfocomplex, ela tem um paladar menos característico, mas ainda assim tem um paladar característico. É, então foi uma falha minha. Como eu foquei muito muscular, acabei esquecendo, não, passou, não, a gente vai passou falando. aqui. Mas depois a gente pode até colocar esse material junto, então anotem aí Modulex, né? E é mais para as farmácias, né? O veterinário não precisa prescrever, não, mas é um agente mascarante aí de paladar desagradável excelente, é feito a partir da cana-de-açúcar, né? Então ele é bem legal mesmo, né? Pensando em fórmulas premium, gente, aqui são 4 fórmulas que são creme de la creme mesmo, é uma fórmula bem legal mesmo, com muita tecnologia envolvido. Obviamente, né, se você já tem esses produtos em estoque, você já pode fazer uma pesquisa de quanto ficaria com um paciente de 10 quilos, mais ou menos. Não vão ser fórmulas baratas, mas a resposta terapêutica vai ser muito interessante. Então, a gente tem uma fórmula antissarcopênica, tem uma fórmula neuroprotetora, hepatoprotetora e de resistência insulínica, tá? Então, isso já deixei aqui pronto. E junto com essas fórmulas, vocês podem também usar aqueles outros ali, fazer um bem bolado, tira um, faz 3 fórmulas sarcopênicas, enfim. Agora meus colegas farmacêuticos vão ter que quebrar a cabeça. De nada vai adiantar isso se você não se diferenciar. E como que você se diferencia? E aqui eu vou pedir liberdade, porque os veterinários me permitam eu falar rapidinho com o meu colega farmacêutico aqui, né?
você precisa de conhecimento especializado. E essa aula que você está tendo aqui nada mais é do que isso. É uma aula que provavelmente não existe nenhuma ainda. É a primeira, você está tendo a oportunidade de ter a primeira aula de geriatria sobre o foco muscular com essa profundidade. Então, e como essa, você tem que sempre estar se atualizando com conhecimento especializado. E não adianta você falar de Pimobendan, de Trilostano, de responder as perguntas do veterinário, o que eu chamo de demanda passiva. O veterinário fala, eu tô com um problema de doença renal. Ah, faz isso. Ah, eu tô com uma cardiopatia. Ah, faz aquilo. Não. Você já fala, doutor, tô vendo aqui que você prescreve muito isso, é muito Pimobendan, uma fórmula coadjuvante para coração. Isso é a demanda ativa, isso é o conhecimento especializado. Fazer formulações exclusivas, ter essa mão, ter essa pegada, compreender que tem pacientes que precisam de tratamentos mais eficazes, mais rápidos e vão precisar investir mais. Tem proprietários que querem investir mais, que querem uma resposta terapêutica. O que eu ouço muito falar assim, o veterinário fala assim, ele falou que não aguenta mais gastar. Tem que ser uma fórmula barata. Ele não aguenta mais gastar e não ter resultado. Quando ele tem resultado, ele já não vê mais como um gasto e vê como investimento. Fazer parcerias profissionais. Então, gerar essa demanda ativa. O veterinário precisa receber um WhatsApp seu, uma ligação, uma visita presencial. Não sei como é que é a sua rotina. O que não dá é para sentar nos seus problemas e falar assim: não, mas eu levo as farmácias nas costas. Não, mas eu tenho pouco funcionário. Porque eu não confio no funcionário. Porque eu tenho que estar aqui. Para de desculpa e arruma um jeito. A gente tem WhatsApp, a gente tem Google Meet, a gente tem mensagem de vídeo via WhatsApp. De dentro do seu laboratório, separa 5 minutos, 10 minutos, manda uma mensagem para um veterinário parceiro seu, um veterinário que gosta, que confia na sua farmácia. Fala, doutor, você tem 10 minutos para falar comigo uma mensagem de vídeo aqui? E manda uma demanda ativa. Fala para ele dessa proposta antisarcopênica. Pega essa aula e dá uma aula resumida para ele dessa aula. Estuda essa aula e fala com a sua linguagem. Isso é parceria profissional. Isso é parceria real. Investe no conhecimento e não vai lá dar chequinho, dar dinheiro, tá? Isso é uma opinião particular e respeito o que todo mundo fala, mas parceria profissional é gerar conhecimento, é mudar esse mercado. E acompanha. Fez uma fórmula legal, anota uma semana depois, fala, doutor, e aí, como é que foi? Qual foi o ajuste? Nossa, ele não gostou, não pegou, o gosto é muito ruim. Foi difícil. Pega esses feedbacks. E aí, você quer mais um aí para ficar mais prêmio aí? Resultados positivos, gera depoimento. Gera depoimento de veterinário, de proprietário, das vantagens. É isso que vai te diferenciar. Não é o melhor preço, não é a linha mais completa, não é a fórmula mais bonita. Não é. Eu sempre falo isso. Quando você quer comer uma pizza, você vai comer a mais gostosa ou a mais barata? A mais gostosa. E a mais gostosa é a mais barata? Não é. Quando você quer comprar uma roupa bacana, você vai comprar a mais barata ou a bacana? A bacana é mais barata? Não. Por que remédio tem que ser mais barato? Medicamento, saúde. Então, gente, é isso que vai te diferenciar. E eu quero resumir aqui um ponto muito importante. Você pode tirar até uma foto para lembrar depois dessa trilha do nosso conhecimento que a gente teve hoje. A gente falou da longevidade pet, que já é um fato. A gente não fala mais, olha, a gente está trabalhando para que o seu animal viva mais. Não. A gente está trabalhando para que esse animal vive melhor. E quando a gente fala de geriatria veterinária, a gente pensa em disfunção cognitiva, problema osteoarticular, problema cardíaco, síndromes metabólicas. Pouco a gente fala sobre sistema muscular. Então, na trilha do conhecimento, a gente coloca o sistema muscular como um pilar.
E quando a gente fala desse pilar, quando a gente fala de músculo, a maior doença, o que mais acomete esse paciente é a sarcopenia. E essa sarcopenia leva a problemas de articulação. Percebe que a gente fala só da doença osteoarticular. A gente foca em condroprotetor, doença osteoarticular, e a gente não está investindo na sustentação dessa articulação, na sarcopenia, no músculo. É importante a gente ter um olhar diferente com essa abordagem multifatorial, conversar com aquele médico fisiatra, ortopedista, que às vezes nem manda a prescrição, porque ele nem prescreve, mas é importante você entender isso como um todo e posicionar a farmácia magistral, e eu queria pôr aqui veterinária, falhou veterinária aqui, farmácia magistral veterinária como o centro de interligação de tudo isso. É a farmácia magistral veterinária que vai levar o conhecimento para o veterinário, que vai trazer propostas que diminuam a dificuldade desse proprietário dar o medicamento para o seu paciente, para o seu cão, para o seu gato, para o seu pet, que muitas vezes é o filho dele, ele tem um carinho tão grande como os filhos. Então, nós estamos no centro disso, nós, farmácias de manipulação veterinária, porque cuidar da saúde é muito melhor do que tratar a doença. E o veterinário aprendeu, dentro dos 5 anos de estudo dele, a tratar a doença. Nós, farmacêuticos, aprendemos isso também. E agora está na hora já da gente mudar. A gente tem que cuidar dessa saúde. A gente tem que ir direto no fato, porque mais do que prolongar a vida, o nosso compromisso tem que ser que ela seja plena, que esse paciente viva cada fase dele da melhor maneira possível. E a gente não precisa adicionar mais anos de vida. A gente precisa dar vida aos anos que ele já vai viver. Então, queria agradecer imensamente a Sovitá por essa provocação, né? Foi um pedido aí de um tema, mas acabou sendo uma provocação esse olhar. Eu aprendi muito com o estudo dessa aula, né? É, agradecer também, parabenizar pelos produtos, agradecer e parabenizar você que está aqui. E o último ponto muito importante para você, depois eu vou abrir para perguntas, testemunho, o que quiser fazer. Um ponto muito importante para você é: não pegue esse conhecimento e deixe na sua cachola. Hoje é quarta-feira. Se proponha amanhã a falar sobre músculo. Nem que seja para falar sobre os ativos. Não, André, mas eu não tenho nada da Sovitá ainda. Eu adorei e vou comprar, mas não tenho nada. Amanhã fale dos outros nutracêuticos. Me manda um WhatsApp, me manda um direct lá no meu Instagram, @integronvet, ou se quiser também no da Sovitá. É Sovitá.ativos, né, Larissa? Isso mesmo. É. Se você quiser já hoje, já manda para mim hoje, eu já mando para você esse material e aplica amanhã. Quero saber se alguém tem pergunta, tem dúvida. Deixa eu ver o chat aqui se já tem alguém aqui, nível proteína. Vai ficar gravada? Obrigado obrigado, espero que meus contos sejam frequentes. E serão, viu, Natália? Com certeza serão sim. Vai ficar gravada, né, ô Larice? Só para poder avisar vocês, a gente está gravando, tá? Quando terminar tudinho aqui, eu paro de gravar. A Sovitar vai ficar com a gravação e também vai ficar com o material, né? Esse treinamento do André. É, Se vocês precisarem do material, se vocês quiserem, eu quero a aula, pode me enviar, porque aí também tem as informações da questão das formulações, das doses que são bem importantes para vocês. Pode mandar uma mensagem no direct ou para o André ou para a Sovitar. A gente está com uma pessoa lá responsável só para auxiliar vocês. Então, só enviar que a gente já manda para vocês via WhatsApp, tá? Então, pode Legal. mandar uma mensagem. Assim que acabar aqui, já pode enviar que a gente manda o material.
Legal. Vou mandar também, né, a questão dos materiais que a Sovitá tem em conjunto com o André. A gente desenvolveu uns materiais bem legais, assim, também com sugestões de fórmulas, não só usando os produtos da Sovitá, mas usando produtos de uma forma geral, os ativos de uma forma geral. Então, a gente anexa também tudo junto para vocês começarem a fazer um trabalho bem legal. Muito bom. E o Modulex também, gente. Vale muito a pena para a farmácia ter essa possibilidade aí também, né? A Ariane falou que tem interesse, manda lá para a gente já manda já em seguida. Obrigado, Juliana, também. Vamos estar sempre juntos. Alguém tem alguma dúvida? Quer abrir câmera? Quer falar? É, Temos um tempo aqui ainda. Juliana também vai querer a aula. Solitar ativos. Depois fale se podemos usar Robovit para hipotiroidismo. Ah, legal. Você anotou essa aí, né? Do Eu hipotiroidismo. anotei, mas enquanto você estava comentando do Robovit, eu dei uma frisada nessa questão. É, eu acredito que dê para utilizar, não tem a questão assim, vai ter problemas ou tem contraindicações, tá? A gente não tem estudo focado para hipotiroidismo, mas acredito que ele vai ser ótimo, né, pelos resultados, na questão da fadiga, do cansaço que o hipotireoidismo acaba causando. Então, eu acho uma boa escolha natural para fazer o uso para reduzir os sintomas. Legal. Muito bom, muito bom. Tenho usado também para felinos. Por enquanto ainda não é possível. Ariane, o que eu sugiro? Muito boa pergunta. E isso estende não só para os produtos da Sovitar, mas como qualquer outro, tá? Trabalhe com as menores doses, então as doses que eu coloquei aqui são doses de segurança, tá? De repente, até com uma subdose, por exemplo, um Pep Strong, por exemplo, trabalhe com 25 miligramas por quilo para um gato, 100 miligramas por animal, alguma coisa nesse sentido, tá? E comece utilizando com proprietários que são mais criteriosos, que você vai poder ter um acompanhamento, né? O meu medo de falar para gatos as farmácias às vezes fazem um material lindo e falar é para gato, e distribui isso. Aí o veterinário começa a prescrever sem ter esse cuidado, né? A gente tem que lembrar que o gato não tem a gluconoredação, então tudo acontece de maneira diferente na metabolização desse gato, né? Da detoxificação hepática desse gato. Então, se você tem um paciente ali, vale a pena, né? O que é importante aqui, falando para os veterinários também, converse já com as farmácias da sua região que costumam te atender e fala, olha, tive uma aula, estou com uma tendência, eu quero começar a prescrever tal produto, é da Sovitar, e aí a farmácia vai ver se vai comprar ou não, etc e tal. Então é importante, antes de prescrever, saber quem que tem, tá? Isso é muito importante também, porque são ativos novos, são ativos, inclusive, que vocês vão estar falando bastante na Consulfarma desse ano, né? Sim, Pepti Strong, Curate são os nossos principais produtos aí que a gente vai acabar falando no Congresso Consufarm. Então, assim, vai ter um boom maior ainda. Curate é consagrado, Pepstrong é uma novidade, falou no PharmaShare também, né? Mas a partir do segundo semestre é capaz de ter mais farmácias. Esse movimento é bem interessante. Até lá, é possível que a gente tenha se aprofundado mais nos estudos de forma farmacêutica e dosagem, então a gente tenha já uma dosagem mais consolidada, né, Larissa? E, enfim, mas pode utilizar assim com cuidado, viu, Ariane? Alguém mais? Podemos terminar aqui. Muito bom. Foi gostoso, né? Começamos às 7, é 1h40. Eu me propus a falar 1h30, até que. O ideal é falar 1 hora, mas quando o tema é bom, a gente vai falando, né? Obrigado, Juliana. Obrigado, Vete. Obrigado a todos. Laris, obrigado também pelas considerações. É muito importante saber, né? Eu gosto muito de trabalhar em conjunto com as humanas, porque eu vendo da humana.
eu extrapolo para veterinária, enfim. Então, acho que alguém falou isso e eu concordo. Por mais aulas dessas, né? Me coloco à disposição aí e vamos, transformar esse mercado magistral veterinário. Está crescendo bastante a cada dia, né? Hoje a gente vê mesmo na Subitá, a gente tem um vendedor específico para farmácias de manipulação veterinária. Então, ele só atende farmácia vet. Então, a gente vê que realmente está crescendo bastante, né? Então, também queria te agradecer pelo material, por essa aula, por ajudar também a gente nessas questões veterinárias, porque eu não sou vet, o pessoal da Sofitá também não é, então quando acontece alguma coisa, André, me ajuda, me socorre, mas a gente também está sempre à disposição, se precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente, vamos continuar com os nossos projetos. E também gostaria de agradecer a todo mundo, né, que participou. Como eu comentei, a gente vai encaminhar para vocês todos os materiais e a Subitar fica à disposição. Legal, legal. Depois, se amanhã, não sei se você já tem esse, se amanhã você puder me mandar então do Modulex Manda. e o material já que a gente refez, foi ano passado, né, que a gente Foi. fez aquele Uhum. material bem legal. E aí eu já coloco tudo isso junto também, já tem alguns alunos que já pediram também, a gente faz um Tá material bom. mais completo. Gente, uma boa noite. Espero que a cabeça de vocês esteja formigando, fervendo. Apliquem amanhã o conhecimento, viu? Qualquer coisa, eu estou à disposição lá no Integro, @IntegroNovet. Quem está nos grupos também sabe que eu atendo também. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.